Múmias alienígenas, naves acidentadas, entrevistas secretas. Depois disso, você nunca mais duvidará que elas são reais. Se você acha que a ideia de alienígenas visitando a Terra é algo que só existe em filmes como A Chegada ou Homens de Preto, pense novamente. Milhares de anos antes dos discos voadores chegarem às manchetes, os antigos sumérios que viviam no que hoje é o Iraque já criavam imagens assustadoramente familiares. Entre seus artefatos mais curiosos estão pequenas estátuas, esculpidas com detalhes impressionantes, que parecem representar seres com olhos grandes e oblíquos, cabeças alongadas e corpos magros, quase frágeis. Parece familiar? Elas se parecem quase exatamente com os cinzas que aparecem repetidamente em relatos modernos de OVNIs. Essas estatuetas também não são aleatórias. Foram encontradas enterradas com cuidado, sugerindo que desempenhavam algum papel sagrado ou vital na sociedade suméria. Alguns estudiosos sugerem que representavam deuses, mas as estranhas feições simplesmente não correspondem a nenhuma forma humana conhecida, o que é ainda mais assustador. Alguns dos registros escritos mais antigos que possuímos, as tábuas cuneiformes da Suméria, descrevem seres poderosos, chamados Anunnaki, que teriam descido dos céus para influenciar a humanidade. Alguns teóricos da conspiração argumentam que esses não eram deuses no sentido mitológico, mas sim visitantes de outro planeta. Segundo essas teorias, os Anunnaki não surgiram simplesmente. Eles projetaram partes da civilização humana primitiva, ensinando agricultura, arquitetura e direito. Essa ideia pode parecer absurda, mas a estranha precisão e os temas avançados encontrados na cultura suméria intrigam historiadores há décadas. Como uma civilização há mais de 6.000 anos saltou da agricultura primitiva para cidades complexas com sistemas de esgoto e conhecimento astronômico? É uma pergunta que ainda não tem uma resposta clara. Será que o contato com algo ou alguém que não é deste mundo lhes deu esse impulso? A cidade desértica de Socorro, Novo México, não é o primeiro lugar onde se esperaria que algo extraordinário acontecesse. Mas em 1964, tornou-se um dos locais mais famosos para um contato imediato de segundo grau. Loni Zamora, um policial local, perseguia um carro em alta velocidade quando viu um clarão no céu. Ele saiu da rodovia e seguiu o brilho até uma ravina rochosa, onde tropeçou em algo saído diretamente da ficção científica. À sua frente, havia uma nave metálica em forma de ovo, apoiada sobre pernas, com duas pequenas figuras próximas, vestidas em trajes brancos. Antes que ele pudesse se aproximar, a nave decolou silenciosamente e desapareceu no céu. O que faz o avistamento de Zamora se destacar não é apenas sua reputação. Ele era conhecido como um policial sério e sensato, mas também as evidências físicas deixadas para trás. Os investigadores encontraram arbustos queimados, pedras esmagadas e marcas de pouso exatamente onde Zamora descreveu. Mesmo os investigadores do governo não conseguiram descartar facilmente. Algumas autoridades tentaram descartá-lo como uma farsa ou um projeto militar secreto, mas nenhuma dessas explicações realmente se encaixava. Os padrões de queimadura e as impressões não eram consistentes com nenhuma aeronave conhecida da época. O incidente de Socorro ainda está no topo da lista de casos inexplicáveis do projeto Livro Azul. Isso faz você se perguntar se seres de algum outro lugar realmente estão visitando a Terra. Às vezes, eles podem não aparecer apenas no céu. Eles podem pousar bem na nossa frente. E falando de coisas que não são destinadas aos olhos do público, poucas partes das chamadas filmagens vazadas despertaram a imaginação tanto quanto o próximo caso. Algumas cenas são tão estranhas que ficam na memória mesmo depois de desligar a tela. A filmagem de Victor é uma delas. No final da década de 1990, uma figura obscura, conhecida apenas como Victor, alegou ter contrabandeado uma fita para fora da Área 51, a base militar mais secreta dos Estados Unidos. O vídeo granulado mostrava o que parecia ser um interrogatório de um alienígena de verdade. Corpo magro, cabeça enorme, olhos escuros amendoados, sentado atrás de uma divisória de vidro sob luz fraca. O que torna o vídeo ainda mais perturbador é o comportamento do alienígena. Ele se contrai, ofega e parece visivelmente angustiado, quase como se estivesse lutando para respirar. Enquanto isso, vozes humanas fora da tela podem ser ouvidas dando comandos e solicitando intervenção médica. Muitos pesquisadores tentaram desmascarar a filmagem, chamando-a de farsa, uma marionete, um efeito especial inteligente, mas ninguém provou definitivamente de onde veio ou como foi feita. Victor alegou que o ser foi capturado durante um encontro em um local de acidente classificado. Seja isso verdade ou não, a fita tem uma autenticidade assustadora que o terror de Hollywood não consegue reproduzir. Mesmo hoje, é difícil assistir sem sentir como se estivesse espiando algo que nunca deveria ter visto. Se isso era falso, por que ninguém o recriou de forma convincente nas décadas seguintes? E se for real, levanta uma questão muito maior. Há quanto tempo escondemos o contato com seres do além? Em 1975, as florestas do Arizona se tornaram o cenário de um dos encontros alienígenas mais controversos e, honestamente, assustadores já relatados. Travis Walton, um madeireiro que trabalhava perto de Snowflake, e sua equipe tinham acabado de terminar um longo dia cortando árvores.
Enquanto dirigiam para casa em seu caminhão, avistaram um brilho estranho à frente. Não era um incêndio florestal, nem faróis. Era algo pairando silenciosamente sobre a clareira. Travis, curioso e destemido, saiu para observar mais de perto. Antes que os outros pudessem reagir, um feixe de luz azul esverdeada saiu da nave, levantando Travis do chão e jogando-o para trás. Aterrorizados, seus colegas de trabalho fugiram. Quando retornaram minutos depois, Travis havia sumido. Seguiu-se uma busca intensa, mas não havia sinal dele. Então, após 5 longos dias, Travis reapareceu em um posto de gasolina, desorientado e sem nenhuma lembrança da hora perdida. Lentamente, por meio de regressão hipnótica, fragmentos de sua experiência emergiram. Pequenos seres, luzes brilhantes, salas frias e metálicas. Os céticos tentaram atribuir o evento a alucinações ou a uma farsa elaborada, mas múltiplos testes de detector de mentiras e depoimentos consistentes de toda a equipe mantiveram este caso em evidência. Mesmo décadas depois, ninguém explicou completamente o que aconteceu com Travis. Sua história foi posteriormente adaptada para o filme Fogo no Céu, mas o relato real é muito mais perturbador do que Hollywood jamais captou. Se Travis estiver dizendo a verdade, isso sugere que os sequestros não são aleatórios. Eles podem ser parte de um plano maior que mal compreendemos. E embora a história de Travis tenha abalado uma pequena cidade, outro encontro assustador já havia ocorrido décadas antes, desta vez perto das águas do estado de Washington. Muito antes das manchetes de Roswell aparecerem nos jornais, o incidente da Ilha Maury marcou discretamente o que poderia ser o primeiro acidente de OVNI registrado na história dos Estados Unidos. Em junho de 1947, Harold Dahl estava em Puget Sound, perto da Ilha Maury, quando avistou 6 objetos gigantes, em forma de rosquinha, pairando sobre sua cabeça. De repente, uma das naves pareceu apresentar defeito, lançando detritos derretidos na água e sobre o barco de Dahl, ferindo seu filho e matando seu cachorro. Dahl relatou o evento ao seu supervisor, e logo depois, 2 homens sombrios em ternos escuros o visitaram. Avisaram-no para não falar sobre o que vira. Um exemplo inicial assustador do que mais tarde ficou conhecido como os Homens de Preto. Céticos tentaram pintar o incidente como uma farsa, mas vários documentos do FBI confirmam que o caso foi levado a sério o suficiente para justificar uma investigação completa. Os fragmentos derretidos eram reais, e as descrições que Dahl deu das naves correspondiam ao que outros alegariam ter visto apenas algumas semanas depois, no agora famoso avistamento de Kenneth Arnold. A Ilha Maury é frequentemente ignorada por ter ocorrido muito perto da explosão midiática de Roswell, mas seus detalhes são igualmente convincentes, se não mais. Se esses objetos fossem realmente extraterrestres, isso significa que autoridades governamentais já sabiam da existência deles antes mesmo de o termo disco voador entrar no vocabulário público. O que exatamente caiu no estreito naquele dia permanece sem resposta, mas a ameaça que se seguiu, silenciosa, sombria e intimidadora, sugere que alguém queria enterrar a verdade rapidamente. Nem todo visitante, porém, cai e se queima. Alguns simplesmente passam, quase como um sussurro através do cosmos. Isso nos leva a um viajante diferente de tudo que a humanidade já viu. Em 2017, astrônomos de um observatório havaiano avistaram algo incrível, um objeto atravessando nosso sistema solar a mais de 315 mil quilômetros por hora. Não seguia a trajetória de nenhum cometa ou asteroide conhecido. Era o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já detectado, e se comportava estranhamente. Com o formato de um charuto longo e estreito, ele caía erraticamente, acelerava sem causa aparente e refletia a luz solar de maneiras que os cientistas não conseguiam explicar facilmente. As teorias iniciais o rotulavam como uma rocha natural, talvez um fragmento de uma colisão cósmica distante. Mas nem todos concordaram. O Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, propôs uma ideia ousada. E se o Oumuamua fosse um objeto artificial? Talvez uma nave espacial abandonada, ou uma sonda de uma civilização distante. Afinal, sua aceleração repentina, sem um rastro de gás visível, não correspondia a nada natural que já observamos. Era como se alguém, ou algo, o estivesse pilotando. A comunidade científica convencional reagiu, mas mesmo ela não conseguiu explicar completamente o comportamento incomum do objeto. Nenhum telescópio conseguiu tirar uma foto nítida antes que ele desaparecesse de volta no espaço profundo, deixando-nos apenas com dados e palpites. Alguns dizem que era apenas uma rocha, se comportando de forma estranha. Outros se perguntam se era uma mensagem perdida em uma garrafa de uma raça inteligente além do nosso alcance. Uma coisa é clara: se o Oumuamua era um visitante, ele passou por nós silenciosamente, oferecendo apenas a mais breve dica de que não estamos sozinhos. Então, em 2017, uma descoberta perto de Nazca, no Peru, causou comoção tanto na comunidade arqueológica quanto na de OVNIs. Pesquisadores revelaram o que alegaram ser corpos mumificados. Pequenas figuras humanoides com crânios alongados e, veja só, apenas 3 dedos em cada mão e pé. Não se tratava apenas de restos humanos antigos alterados pela natureza, não. Tomografias computadorizadas, raios-x e testes de DNA mostraram algo muito mais estranho. Órgãos internos estavam intactos.
e os ossos tinham uma estrutura nunca vista em espécies conhecidas. Agora, os céticos apressaram-se a chamar isso de farsa, mas equipes de médicos e cientistas que examinaram os corpos argumentaram o contrário. A mais famosa das múmias, apelidada de Maria, media pouco menos de 1,5 metro de altura e tinha características que não correspondiam à anatomia humana. A datação por carbono estimou os restos mortais em mais de 1.700 anos, muito antes que a adulteração moderna pudesse explicá-los. Até mesmo o governo peruano iniciou uma investigação sobre as descobertas, tratando o caso seriamente em vez de simplesmente descartá-lo. Seriam esses seres visitantes que fizeram um pouso forçado séculos atrás, confundidos com deuses por povos antigos? O deserto de Nazca é famoso por suas linhas misteriosas, geoglifos enormes, visíveis apenas do céu. Talvez aqueles desenhos gigantescos não fossem para olhos humanos. Talvez fossem um guia de pouso, visível apenas de cima. E falando de objetos estranhos que não parecem se encaixar em nenhuma explicação lógica, outro caso mais próximo deixou até os cientistas coçando a cabeça. Em 1974, uma família em Jacksonville, Flórida, se deparou com algo que intrigaria os especialistas por décadas. Enquanto avaliavam os danos causados por um incêndio florestal, a família Betts encontrou uma esfera metálica brilhante, perfeitamente lisa e do tamanho de uma bola de boliche. Curiosos, eles a trouxeram para casa, e foi aí que as coisas ficaram estranhas. A esfera rolava sozinha, aparentemente desafiando a gravidade. Ela reagia à música, movendo-se e vibrando como se estivesse viva. Cientistas da Marinha do ZEA, engenheiros e até pesquisadores da NASA estudaram a esfera. Suas descobertas. O objeto continha múltiplos polos magnéticos internos e respondia a fontes de energia externas de maneiras que não correspondiam a nenhuma tecnologia conhecida. Não era um simples pedaço de sucata. No entanto, ninguém conseguia explicar de onde veio ou quem o fez. As teorias variavam de tecnologia militar perdida a algo muito mais exótico, uma sonda alienígena deixada para trás acidentalmente. Mesmo décadas depois, a esfera de Betts permanece um mistério. Alguns dizem que ela desapareceu durante novos testes governamentais. Se fosse realmente alienígena, poderia ter sido a primeira evidência física de visitantes que ainda mal compreendemos, escondidos à vista de todos dentro de uma casa suburbana. E se objetos estranhos podiam aparecer à nossa porta? Que segredos estavam sendo mantidos a portas fechadas durante a Guerra Fria? A maioria das pessoas conhece a Área 51 e Roswell, mas poucas percebem que a União Soviética pode ter tido seus próprios encontros com alienígenas escondidos em arquivos confidenciais. Na década de 1990, surgiram imagens alegando mostrar uma operação secreta da KGB, uma autópsia em um humanoide recuperado do local de um acidente em Sverdlovsk, Rússia, em 1969. O filme em preto e branco mostra oficiais militares em trajes completos de proteção realizando um exame detalhado em um pequeno corpo não humano. Ao contrário dos efeitos especiais de Hollywood, o corpo parecia perturbadoramente real. Membros frágeis, cabeça grande e anatomia que não se encaixava em nenhuma criatura conhecida na Terra. O filme também mostra os destroços do acidente. Uma nave em forma de disco semi-enterrada no chão, cercada por destroços e soldados. Se a filmagem é autêntica ou uma fraude elaborada continua sendo um debate acalorado, mas especialistas que analisaram os materiais notaram detalhes que seriam difíceis para amadores falsificarem na época. A Guerra Fria foi uma época de intenso segredo, e se a tecnologia extraterrestre realmente caiu atrás da cortina de ferro, não é de se admirar que tenha permanecido escondida por décadas. Alguns teóricos até acreditam que autoridades americanas e soviéticas fizeram acordos secretos para manter os encontros alienígenas em segredo, temendo o choque social que a divulgação poderia trazer. Se isso for verdade, o que mais ainda pode estar em arquivos antigos, esperando para ser descoberto? E às vezes, a prova não vem em rolos de filme empoeirados. Às vezes, é capturada por pessoas comuns, com nada mais do que uma câmera. Assim, em 1990, 2 excursionistas perto de Calvine, na Escócia, avistaram algo extraordinário no céu. Uma enorme nave em forma de diamante pairando silenciosamente sobre a paisagem. Agindo rapidamente, tiraram uma foto, que viria a ser considerada a fotografia de OVNI mais nítida já registrada. A imagem mostra não apenas o objeto estranho, mas também um caça-jato próximo, quase como se estivesse escoltando, ou talvez até mesmo investigando esse visitante desconhecido. Durante anos, a foto desapareceu em arquivos confidenciais do governo, sob o Ministério da Defesa britânico. Mais tarde, denunciantes revelaram que as autoridades ficaram honestamente chocadas com a clareza e o tamanho do objeto. Algumas testemunhas chegaram a dizer que ele media até 30 metros de diâmetro. Apesar de uma investigação bastante intensa, nenhuma explicação terrena jamais surgiu. Não era um balão meteorológico. Não era tecnologia militar secreta. Era outra coisa. Quando a foto finalmente foi desclassificada décadas depois, reacendeu o debate em todo o mundo. Quer dizer, por que suprimir uma simples fotografia se ela era inofensiva? Por que enviar jatos se era apenas um objeto identificado incorretamente? Essas perguntas sugerem um cenário maior.
Um cenário em que os governos podem estar muito mais envolvidos em encontros extraterrestres do que gostariam de admitir. A foto de Calvini permanece um lembrete silencioso e poderoso de que, às vezes, a prova está ali, escondida à vista de todos. Em dezembro de 1980, um tranquilo trecho de floresta em Suffolk, Inglaterra, tornou-se o local de um dos encontros com OVNIs mais críveis da história. Militares da Força Aérea do Zimbabwe, alocados na base aérea de Woodbridge, relataram ter visto essas luzes estranhas descendo na floresta de Rendlesham. Pensando que pudesse ser uma aeronave acidentada, foram verificar. O que encontraram, porém, foi algo para o qual nenhum treinamento poderia tê-los preparado. Várias testemunhas descreveram uma nave metálica, aproximadamente do tamanho de um carro pequeno, apoiada em 3 pernas. A superfície era lisa, de aparência quase fluida, e coberta de símbolos estranhos, nada parecidos com qualquer idioma que conhecessem. À medida que se aproximavam, o objeto começou a brilhar, e então se elevou silenciosamente no ar, serpenteando por entre as árvores com uma agilidade impossível. Nas noites seguintes, ainda mais pessoal relatou luzes e movimentos bizarros, com alguns alegando que raios foram enviados em direção à base. Um oficial, o sargento Jim Peniston, chegou a dizer que tocou na nave, e depois escreveu uma sequência de código binário, que, segundo ele, foi transmitida diretamente para sua mente. Décadas depois, especialistas em computação que a decodificaram encontraram coordenadas que apontavam para sítios arqueológicos antigos em todo o mundo. Se Rendlesham foi apenas um erro ou algum truque da luz, porque militares experientes estavam dispostos a arriscar suas carreiras para defender suas histórias? E que tipo de inteligência se comunicaria em binário, uma linguagem universal? E você sabe, quando se trata de mensagens misteriosas, os campos abertos da Terra às vezes se transformam em vastos quadros negros para o desconhecido. Durante décadas, os círculos nas plantações foram considerados brincadeiras humanas. Mas então, os padrões começaram a ficar muito mais complexos, precisos demais, matematicamente perfeitos demais, para serem obra de um punhado de pessoas com tábuas e cordas. Algumas das formações mais intrincadas surgem da noite para o dia, em campos que se estendem por mais de 100 metros, sem placas de entrada, sem pegadas e, na verdade, sem uma maneira lógica de criá-las, sem maquinário pesado ou orientação aérea. Entre eles, destacam-se alguns desenhos específicos, círculos com símbolos claramente alienígenas embutidos. Em 2011, uma formação apareceu em um campo perto de Shilbolton, Inglaterra, mostrando o que parecia ser uma resposta à famosa mensagem de Arecibo que a humanidade havia enviado ao espaço décadas antes. Ao lado do padrão de corte, havia a imagem de um rosto alienígena cinza. O detalhe era impressionante, quase fotográfico. Os céticos dizem que é bom demais para ser verdade, mas então, sabe como uma obra de arte tão vasta e intocada pode se materializar da noite para o dia, sem que ninguém veja nada? Cientistas que estudaram os caules descobriram que eles estavam tortos, não quebrados, quase como se tivessem sido submetidos a calor intenso por apenas alguns segundos, algo que as ferramentas tradicionais não conseguem fazer. Serão avisos, saudações ou talvez apenas lembretes de que não estamos sozinhos. Se alguém, ou alguma coisa, está tentando nos contatar, o faz de maneiras que ignoram completamente a linguagem, falando diretamente à imaginação. E por falar em encontros inegáveis, às vezes a evidência mais irrefutável não vem de campos, mas de câmeras militares, fixadas em algo que nenhuma tecnologia humana consegue explicar. Em 2004, na costa da Califórnia, experientes pilotos da Marinha, do USS Nimitz, encontraram algo que honestamente mudou para sempre a maneira como os militares falam sobre OVNIs. Tratava-se do chamado incidente Tic Tac, e envolveu um objeto liso, branco e em forma de cápsula, disparando pelo céu, acelerando, girando e caindo mais de 900 metros em segundos. Tudo sem nenhum sistema de propulsão visível. O comandante David Fravor, um dos pilotos, descreveu os movimentos do objeto como, bem, sobrenaturais. A nave Tic Tac espelhava as manobras dos pilotos, e então disparava a velocidades que faziam até os jatos mais rápidos parecerem lentos. Operadores de radar a bordo dos navios da Marinha confirmaram os avistamentos, rastreando o objeto enquanto ele se movia com inteligência e propósito. Imagens do incidente foram posteriormente desclassificadas e oficialmente reconhecidas pelo Pentágono, marcando uma das primeiras vezes que o governo do Zimbabwe admitiu ter encontrado fenômenos aéreos não identificados que eles simplesmente não conseguiam explicar. Não eram mais apenas imagens borradas ou depoimentos de testemunhas oculares. Eram rastreamento de nível militar, vídeo do piloto e dados de radar, todos apontando para um fato inquietante. O que quer que fosse o Tic Tac, ele não era nosso. E se tal tecnologia está voando livremente em nossos céus, a verdadeira questão não é se alienígenas existem. É há quanto tempo eles nos observam, silenciosamente, um pouco além dos limites do que achamos que entendemos. O dia 13 de março de 1997 começou como uma noite comum no Arizona, até que, bem, não era mais. Ao anoitecer, milhares de pessoas em Phoenix e cidades próximas olharam para cima e se depararam com o que se tornaria um dos avistamentos em massa de OVNIs mais famosos da história americana. Uma nave enorme e silenciosa, em forma de um V gigante, flutuava acima.
Algumas testemunhas disseram que era maior que um campo de futebol, talvez com mais de 1,5 km de largura. Ela bloqueava as estrelas enquanto planava lentamente, em completo silêncio. As ligações para as delegacias de polícia inundaram. Testemunhas incluíam todos, de adolescentes a militares aposentados. Alguns relataram ter visto luzes individuais, dispostas em um padrão distinto. Outros alegaram que podiam ver a estrutura sólida, conectando-as. O governo inicialmente culpou os sinalizadores militares, lançados durante exercícios. Mas, honestamente, qualquer um que estava lá lhe dirá: os sinalizadores não voam em formação por horas ou se movem contra o vento. O governador Fife Symington até deu uma entrevista coletiva brincando, apresentando um assessor em uma fantasia de alienígena. Mas anos depois, ele admitiu que também tinha visto a enorme nave e acreditava que ela não era deste mundo. As luzes de Fênix não foram apenas um truque da mente ou uma aeronave identificada incorretamente. Elas foram testemunhadas por milhares de pessoas ao longo de várias horas, deixando para trás um mistério que nenhuma história oficial conseguiu explicar completamente. Se os visitantes estão entrando em contato, às vezes eles nem estão tentando se esconder. E às vezes, os encontros não são apenas luzes no céu. Às vezes, eles caminham entre nós. Em janeiro de 1996, a pequena cidade de Varginha, no Brasil, tornou-se o centro de uma das histórias de OVNIs mais impactantes já registradas. Moradores relataram ter visto uma estranha nave em forma de charuto movendo-se erraticamente pelo céu antes de cair em algum lugar perto da cidade. O que se seguiu foi ainda mais estranho. Testemunhas descreveram caminhões militares correndo pelas ruas, bloqueios montados durante a noite e, o mais chocante, encontros cara a cara com seres não humanos. 3 jovens afirmaram ter tropeçado em uma criatura agachada contra uma parede. Pequena, magra, com pele marrom escuro e enormes olhos vermelhos que pareciam quase desesperados. Mais moradores se apresentaram descrevendo avistamentos semelhantes. Até mesmo bombeiros locais teriam sido chamados para capturar um dos seres vivos. Hospitais foram subitamente colocados sob controle militar, e autoridades de boca fechada ignoraram perguntas com negações apressadas. Ao longo dos anos, documentos vazados, confissões em leito de morte e testemunhas oculares persistentes mantiveram a história viva. Algumas ex-autoridades agora sugerem que algo verdadeiramente inexplicável foi recuperado naquela noite. Talvez não tenha sido apenas uma nave que caiu do céu. Talvez algo dentro dela tenha sobrevivido. Se Varginha nos ensinou alguma coisa, é que alguns encontros não são vislumbres através de um telescópio ou luzes piscando no céu. Às vezes, visitantes do além vêm direto para o nosso mundo e deixam pegadas para trás. É isso aí. E aí, você acredita em alienígenas? Escreva nos comentários. E para mais informações úteis, não deixe de conferir nossos outros vídeos.